Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de dezembro de 2019. Michel Maior. Não há lugar para Deus no universo, parte 02. Nuno Domingues escreveu dia 10 de outubro de 2019 para o jornal É o País que em 1994, Michel Maior fez uma descoberta histórica, de alcance mundial, por isso não disse nada a ninguém e esperou até que ela estivesse mais do que confirmada. No ano seguinte, em junho, esse astrofísico e seu aluno Didier Queloz voltaram a usar seu telescópio do Observatório de Aix-en-Provence, França, para observar a 51 Pégase, uma estrela a 50 anos-luz da Terra. O sinal ainda estava lá. Naquela época, este campo de estudo era muito menosprezado porque durante décadas tinham sido feitos muitos anúncios de exoplanetas e todos provaram ser falsos, recorda Maior. A luz de seu astro cintilava, indicando que havia um mundo descomunal, do tamanho de Júpiter, orbitando a estrela, mas era impossível. As leis da física previam que, para descobrir um planeta assim, eram necessários 10 anos de observação, o tempo que demoraria para tal planeta dar uma volta completa em torno de sua estrela. Este fazia isso em apenas 4 dias. Era um planeta que não podia existir, mas ali estava. Tínhamos certeza da qualidade da nossa medição, mas nem tanto da interpretação, admite Maior. A descoberta do primeiro exoplaneta foi confirmada naquele mesmo ano. Maior e Queloz inauguraram um novo campo da astrofísica. Não só existem no universo planetas inconcebíveis fora do nosso sistema solar, como são muitos, pois desde então foram descobertos 4.057 exoplanetas, alguns deles do tamanho da Terra e com capacidade de abrigar vida. Maior conta que na terça-feira às 11h45 da manhã resolveu abrir o computador. Clicou em um link e ficou sabendo que tinham lhe dado o Nobel. Começaram a chegar centenas de mensagens. Respondia uma e chegavam mais 5. Fechei o computador e não voltei a abri-lo, explica o É o País. O astrofísico suíço de 77 anos, ganhador do Nobel de Física de 2019 juntamente com Queloz pela descoberta do primeiro exoplaneta e com James Peebles pela contribuição deste à cosmologia. Na própria terça-feira, recém-chegado a Madrid para visitar o Centro de Astrobiologia e dar uma conferência em Almagro, Maior, professor emérito da Universidade de Genebra, respondeu às perguntas deste jornal. Pergunta: a Real Academia de Ciências da Suécia concede-lhe o prêmio por mostrar o lugar que a Terra ocupa no cosmos. Que lugar é esse? Resposta: as estatísticas dizem que há bilhões de planetas em nossa galáxia, a Via Láctea. Muitos são como a Terra. Parte deles está na distância exata de sua estrela para que haja uma temperatura adequada e ocorra a química complexa necessária para que surja vida. Com base nisso, as probabilidades de que haja vida no universo são descomunais. Agora o importante é procurar os exoplanetas que estão mais perto de nós para que possamos captar mais fótons e analisar a química de sua atmosfera. P. Encontraremos vida nesses planetas? R. Pelo menos sabemos como fazer isso. Podemos detectar os biomarcadores na atmosfera que demonstram que há vida neles. Mas não temos os instrumentos para analisar a luz do planeta, algo muito complicado, porque sempre há uma enorme quantidade de luz emitida pela estrela e é difícil separá-las. Estou convencido de que existe vida em muitos lugares do universo. P.
Os planetas extrasolares, mesmo aqueles considerados habitáveis porque podem conter água líquida, são ambientes muito expostos à radiação estelar, R. Podem ser formas de vida mais simples do que nós. Os elementos químicos são sempre os mesmos, mas há muitas possibilidades de diversidade. Pense, por exemplo, na Terra, no quanto os animais que vivem sobre a Terra são diferentes dos que estão no oceano, ou em um deserto, ou em uma floresta, como é realmente a vida em outros planetas. É uma questão preciosa e enorme para a próxima geração. P. Giordano Bruno, que foi queimado pela Igreja no século XVII, propôs que existem muitos outros sistemas no universo, o que não se encaixa no relato cristão da criação. Qual é o lugar de Deus no universo? R. A visão religiosa diz que Deus decidiu que houvesse vida apenas aqui, na Terra, e a criou. Os fatos científicos dizem que a vida é um processo natural. Acredito que a única resposta é investigar e encontrar a resposta, mas para mim não há lugar para Deus no universo. Na crônica do amanhecer anterior apresentamos o que o Livro dos Espíritos nos apresenta como as provas da existência de Deus. Agora vamos trazer o desdobramento feito por Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 2. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Ele é, de princípio, elementar que se julga de uma causa pelos seus efeitos, até mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe e calcula o poder da causa pelo poder do efeito, e pode mesmo determinar a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia conclui a existência de planetas em regiões determinadas do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Tem-se procurado e tem-se encontrado os planetas que se pode, em realidade, dizer-se que tenha sido descoberto antes de ter sido visto. Numa ordem de fatos mais vulgares, está-se mergulhado em um denso nevoeiro, a claridade difusa, julga-se que o Sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual não se vê o Sol. Se um pássaro cortando o ar é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o tenha ferido embora não se veja o atirador. Não é, pois, necessário ter-se visto uma coisa para saber que ela exista. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio também elementar e passado à condição de axioma força da verdade, é que todo o efeito inteligente deva ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal engenhoso mecanismo, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, que se pensaria disso se respondesse que eles foram feitos exclusivamente por si? Quando se vê uma obra-prima de arte ou da indústria, diz-se que deva ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve presidir a sua concepção, julga-se nada menos que um homem deva fazê-lo, porque se sabe que a coisa não está abaixo da capacidade humana, mas não virá a pessoa pensar de dizer que ela saiu de um cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal. O produto do acaso. Por toda parte se reconhece a presença do homem por suas obras. Se abordar uma terra desconhecida, seja ela um deserto, e que aí se descubra o menor vestígio de trabalhos humanos, conclui-se que criaturas humanas habitaram esta região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente por fósseis humanos, mas também e com toda certeza, pela presença nos terrenos desta época de objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastariam para atestar sua presença. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho reconhece-se o grau de inteligência e avançamento dos que o tenham realizado.
Se, pois, encontrando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrir-se-á uma estátua digna de Fídias, hesitar-se-á em dizer que os selvagens, sendo incapazes de tê-la feito, ela deva ser obra de uma inteligência superior à destes selvagens. Pois bem, lançando seus olhos em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que presidem a todas, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse o mais alto porte da inteligência humana, já que o maior gênio da terra não teria criado o menor talo de erva. Desde então que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. Esta harmonia e esta sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e a pústula até os astros inumeráveis que circulam no espaço, é preciso concluir que esta inteligência envolve o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. A isso alguns contrapõem a objeção seguinte: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, por resultado das leis de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o domínio dessas leis. As plantas nascem, desenvolvem-se, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada qual na sua espécie, em virtude dessas mesmas leis. Cada coisa é semelhante àquilo de onde tenha saído. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito gravitacional. Esta regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando ele quer e como ele quer, mas o que o movimentasse no mesmo sentido após seu nascimento até sua morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de alguma sorte, automáticas. Tudo isso é verdadeiro, mas estas forças são efeitos que devam ter uma causa e ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são nunca inteligentes por elas próprias, isso é ainda verdadeiro, mas são colocadas em obras, distribuídas apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A útil apropriação destas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática e é esta regularidade que faz o mérito. A força que a faz agir é toda material e nada inteligente, mas o que seria deste pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego desta força por lhe fazer movimentar com precisão? Do que a inteligência não está no mecanismo do pêndulo, e do que não se a veja, seria racional concluir que ela não exista. Toma-se-lhe por seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro, a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Quando se vê um de seus pêndulos complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo, o movimento dos astros, que funcionam das áreas que parecem, em uma palavra, vos falar por vós, dar a propósito denominado esclarecimento do qual tereis necessidade, jamais veio a pensar de qualquer um em dizer eis um pêndulo bem inteligente. Assim é o mecanismo universal. Deus não se mostra, mas afirma-se pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos, os mais selvagens, não tiveram revelação e, entretanto, creem distintamente na existência de um poder sobre-humano. É que os selvagens, por si próprios, não fogem às consequências lógicas, eles veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade.
Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.